O Network I/O Control e o Storage I/O Control são outros dois recursos da solução da VMware que vão permitir que você tenha um controle sobre a utilização de rede e a utilização também de dispositivos de armazenamento. Mas esse controle ele tem a ver com a automatização, né, da distribuição desses recursos de rede de armazenamento conforme a criticidade das máquinas virtuais. Então, como a gente vê aqui no próprio diagrama, o que ele mostra? Que se você tem algumas máquinas que são VIP, né, algumas máquinas virtuais que são mais críticas para o seu ambiente em relação a outras, você pode definir, né, utilizando o Network I/O Control, mecanismos para o controle de utilização da rede e utilizando o Storage I/O Control, mecanismos para controle da utilização dos dispositivos de armazenamento. E o que significa isso na prática? Significa o seguinte: você resolver o problema chamado de vizinho barulhento. O que é isso? É um sistema, né, uma máquina virtual mal comportada que consome todos os recursos disponíveis no ambiente e, consequentemente, prejudica a utilização dos recursos por outros sistemas, por outras máquinas virtuais que também necessitam daquele recurso. Então, o que o Network I/O Control e o Storage I/O Control permitem é que você faça o controle efetivo de quem deve ter prioridade no acesso ao recurso numa situação de contenção. Então, são recursos que vão entrar em ação justamente numa situação em que há escassez de recurso. Né? Essa escassez pode ser uma escassez real, porque assim, o que eu chamo de escassez real é aquela situação em que você tem realmente N aplicações, N máquinas virtuais executando no seu ambiente, e a utilização dessas máquinas como um todo, né, a utilização de recursos do ambiente como um todo, ela evolui, ela aumenta, e chega a um ponto onde o recurso disponível no ambiente não é suficiente para atender a todo mundo, e aí você precisa priorizar. Isso é o que eu chamo de contenção real. E a contenção, digamos, anormal, né, atípica, é aquela em que você tem uma máquina virtual mal comportada, né, onde você tem um sistema que ele está mal configurado, você tem uma aplicação executando ali que é uma aplicação que não está devidamente otimizada, e ele então faz uma utilização excessiva de recursos e gera aquele problema do vizinho barulhento. Então, com o Network I/O Control, você consegue definir um limite de utilização, né, um limite de latência de rede, a partir de onde vai ser ativado o controle, né, e a partir daquele momento em que for ativado o controle, ou seja, quando uma máquina levar mais do que X milissegundos para ter acesso à rede, o Network I/O Control vai ser ativado, e a partir daquele momento o tráfego ele vai ser distribuído por prioridade. Então, as máquinas virtuais que você definiu como prioritárias, elas vão ter o acesso garantido ao recurso, e aquelas máquinas que não são prioritárias, elas vão ter acesso ao recurso que sobrar daquelas máquinas que são prioritárias. Então, isso garante que você não vai jamais ter um serviço crítico sendo prejudicado por um serviço não crítico que esteja sendo com um mau comportamento. E a mesma lógica vale para o Storage I/O Control, só que aí é no nível de sistema de armazenamento. Então, você vai definir regras também a partir de um determinado nível de latência, né? Você consegue ativar esse recurso e ele vai priorizar então o acesso aos dispositivos de armazenamento, garantindo garantindo a prioridade, né, na utilização daquele dispositivo de armazenamento para acesso enfim, para realizar suas operações e garantir seu funcionamento. A configuração do Network I/O Control é feita para cada máquina virtual, e a configuração do Storage I/O Control é feita por Data Store, ou seja, ela é feita por área de armazenamento, né, que é o que a VMware chama de Data Store. Cada local de armazenamento onde você guarda os arquivos que são os discos das máquinas virtuais, a VMware chama de Data Store,
Então, em cada data story você tem lá uma configuração relacionada ao Storage I/O Control, onde você consegue definir quais são os critérios para ativação do recurso e para priorização das máquinas virtuais. Uma característica também das versões mais recentes aí da suíte da VMware é o suporte a recursos mais avançados dentro das máquinas virtuais. Então, hoje já é possível você ter máquinas virtuais com acesso a gráficos 3D. Você consegue oferecer um desempenho gráfico melhor para as máquinas virtuais que demandem isso. Para casos específicos, por exemplo, onde você vai trabalhar com aplicações de CAD, na área de engenharia, arquitetura, e situações semelhantes, de design gráfico e tal. Você também tem um suporte já disponível para USB 3.0, para smart cards, e a possibilidade de controlar também de uma forma mais detalhada como é que você vai lidar com as máquinas virtuais que tenham vários núcleos. Você hoje pode configurar tanto um processador com vários núcleos, como você pode configurar também vários processadores e entregar isso para a máquina virtual. Então, se você tem um sistema operacional, por exemplo, que ele funciona melhor se você indicar para ele que o hardware é composto de vários processadores, você pode fazer isso. E se você tiver um outro sistema operacional que ele funciona melhor, se você entregar para ele uma máquina com um único processador, mas com vários núcleos, você também pode fazer isso. Então isso te dá mais flexibilidade. O VMware Tools também traz alguns recursos, na verdade algumas melhorias, no seu funcionamento, do ponto de vista de driver de vídeo e armazenamento e memória, e o suporte a versões também do Mac OS X. Aquilo que a gente falou um pouco no início, que existiam até alguns anos atrás alguns mitos de que determinadas coisas não se virtualizavam e tal, isso realmente não existe mais. E a prova disso é que a VMware investe cada vez mais em suportar essas grandes aplicações aí que demandam uma quantidade bem significativa de recursos. Então você tem aplicações de banco de dados, ERP, sistemas pesados de correio eletrônico, e a partir da versão 5 da suíte vSphere você já teve uma expansão bem significativa aí da capacidade de processamento que você podia alocar para cada máquina virtual. Então hoje você pode ter máquinas virtuais com até 32 CPUs virtuais ou até 32 núcleos e com até 1 TB de RAM. Então, certamente para uma pequena e média empresa você não consegue nem imaginar o que é um servidor desse tamanho, quanto mais uma máquina virtual. Mas para empresas grandes realmente faz sentido você oferecer esse tipo de funcionalidade, porque são ambientes que demandam realmente uma utilização maior de recursos e demandam, consequentemente, máquinas virtuais com uma capacidade bem significativa. Então, nas versões mais recentes, especialmente na versão 5 do Hypervisor e da suíte vSphere, a VMware investiu pesado para permitir a execução das chamadas super aplicações, grandes bancos de dados, grandes sistemas corporativos e grandes aplicações em geral. Então a mensagem é muito clara: virtualize qualquer coisa. É possível virtualizar qualquer coisa. Não há limites. Uma novidade também do vSphere 5 é a possibilidade de ter o vCenter através de um appliance Linux. Isso é importante porque até então a única possibilidade que você tinha de utilizar o vCenter era através de uma máquina Windows. E obviamente que isso implicava numa licença de Windows, adquirida junto à Microsoft, e consequentemente aumentava o custo da suíte de virtualização, o custo da sua solução aí. E com o appliance do vCenter agora você tem a possibilidade de ter uma máquina Linux, um appliance já pré-configurado com os recursos de gerenciamento que você precisa para administrar o ambiente virtualizado.
Esse Apply ainda possui algumas limitações, né? Você não consegue fazer com ele absolutamente tudo que dá para fazer com o vCenter no Windows, mas é uma alternativa para quem tem essa limitação aí, né? Especialmente a limitação financeira, né? Do ponto de vista de não querer ou não poder adquirir uma licença de Windows. Então, ambientes que sejam 100% homogêneos em Linux não ficam mais, digamos assim, prejudicados pela necessidade de ter uma máquina virtual Windows para rodar o vCenter. Virtual ou físico, né? Depende da opção. Agora também há um cliente web, o cliente padrão, o vSphere Client, que a gente vai utilizar para o gerenciamento do ambiente virtualizado, ele é um cliente para Windows, né? Mas você hoje tem a opção também de ter um cliente web e mais recentemente você tem cliente até para iPad e tal, então isso facilita realmente. Existem alguns projetos experimentais também de clientes para dispositivos móveis, além do iPad, claro, mas são ainda projetos experimentais. Então, mas de qualquer forma, a ideia é que você tenha realmente uma flexibilidade maior para acessar e administrar o ambiente virtualizado. Com algumas outras novidades, né, algumas delas a gente vai detalhar ao longo aqui do treinamento. A versão mais nova do hardware, né, isso é importante destacar que o hardware virtual, né, ou seja, aquele hardware que o sistema operacional que está virtualizado reconhece, esse hardware ele tem versões. Então, essas versões são importantes porque a cada nova versão, esse hardware ele entrega uma quantidade maior e um conjunto mais sofisticado de recursos para a máquina virtual. Isso significa que cada vez o sistema operacional, né, virtualizado, principalmente os sistemas operacionais mais recentes, eles vão conseguir utilizar melhor esse hardware, porque esse hardware ele evolui também para atender melhor a essa necessidade desses clientes mais novos. Então, questões como USB 3, versão 3.0, como gráficos 3D e outras características mais sofisticadas, né, vão depender justamente dessa versão do hardware disponível. E outra questão importante sobre o hardware, sobre a versão do hardware da máquina virtual, é que essa versão ela pode e deve ser atualizada, né, sempre que possível. Você pode fazer essa atualização, por exemplo, utilizando o Update Manager, que a gente falou anteriormente. E é importante que você mantenha, né, sempre esse hardware atualizado, claro que avaliando se isso não vai trazer nenhum impacto para o sistema que você executa na máquina virtual, né, porque você pode ter um sistema muito antigo e tal. Embora a VMware tenha um compromisso aí de não criar, digamos assim, nenhuma mudança muito drástica nesse hardware virtual que comprometa o funcionamento de sistemas mais antigos, mas de qualquer forma é sempre bom ter cuidado para evitar maiores problemas. O switch distribuído, né, agora suporta recursos mais avançados de rede, né, como NetFlow e outros protocolos mais modernos aí de rede. O SXE agora traz um firewall completo, né. Anteriormente o firewall dele era baseado no IP Tables e possuía algumas limitações. Então a VMware resolveu desenvolver uma solução de firewall própria dela e embutir isso no hypervisor. Esse recurso de firewall está disponível mesmo na versão gratuita do hypervisor. A VMware também investiu em permitir que o vMotion funcionasse em links de longa distância, né? Então, anteriormente o vMotion tinha uma demanda significativa e era recomendado que você tivesse links dedicados de 1 gigabit por segundo para que o vMotion funcionasse com sucesso. Eu só poderia migrar máquinas virtuais entre hosts que estivessem conectados a uma rede de pelo menos 1 gigabit por segundo. Né? Isso foi modificado justamente para permitir
uma maior flexibilidade na movimentação das máquinas virtuais e para permitir também ambientes mais avançados e mais extensos, né? Em alguns casos você pode ter em grandes empresas clusters que se estendem por localidades geográficas, né? Então você tem hosts espalhados aí em mais de uma localidade geográfica e essa restrição do vMotion impedia que você movimentasse máquinas virtuais entre essas localidades. E agora você tem esse problema minimizado e também isso é importante do ponto de vista da recuperação de desastres, né? Isso também facilita um pouco o trabalho do Site Recovery Manager na replicação dos ambientes primário e backup, né? Do site primário e site backup, se você utilizar esse componente da solução. O Data Recovery foi melhorado, mas como a gente já comentou também, não é uma solução adequada para substituir a sua solução de backup, né? A não ser que realmente você não tenha condição nenhuma de investir na solução de backup, você pode utilizar o Data Recovery, mas sabendo das limitações dele. O sistema de arquivos da VM, o chamado VMFS, também evolui constantemente, né, e agora se encontra na versão 5. A versão 5 oferece algumas características interessantes, né, de economia de espaço, de otimização, que a gente vai discutir mais quando falar da parte de storage. Uma integração maior também com o sistema de armazenamento, principalmente no que se refere a disco dinâmico. A gente viu que o disco dinâmico ele oferece algumas vantagens, mas também tem alguns problemas. Pode trazer algumas preocupações, digamos assim. Então, a VMware oferece agora uma integração maior com o dispositivo de armazenamento para que você tenha mais controle sobre esse ambiente de crescimento dinâmico. E o Storage vMotion agora suporta snapshots, né, que é uma coisa que não era suportada, a gente vai falar mais adiante sobre isso. O fato é que você às vezes tinha problema, você precisava movimentar uma máquina virtual e não conseguia movimentar porque ela tinha um snapshot, né, que foi gerado provavelmente durante o backup e consequentemente aquela movimentação não era concluída com sucesso. Você precisava fazer um ajuste manual para eliminar aquele snapshot e conseguir fazer a movimentação. Então agora a VMware está dando suporte para que você consiga movimentar esses discos com mais facilidade. E o cliente para iPad que eu já comentei. Um recurso mais avançado que diz respeito à integração com dispositivos de armazenamento, que é um recurso extremamente interessante e que otimiza operações em dispositivos de armazenamento, é o chamado VAI, né? Vamos chamar aqui de VAI. É o vStorage APIs for Array Integration. O que é isso? Isso é um recurso que vai permitir que algumas operações sejam entregues para que o dispositivo de armazenamento execute e isso não ocupe tempo de CPU e recursos do hypervisor, né, do host. Então, isso é um recurso importante que a gente tem que destacar justamente porque isso garante uma melhor utilização dos recursos que você tem no seu dispositivo de armazenamento. Então, se você tem um storage, a empresa investiu em adquirir um storage, o que você espera realmente é que você tenha a melhor utilização possível do que aquele storage oferece em termos de recurso. E esse VAI permite fazer isso, né? Permite que a solução de virtualização integre com o dispositivo de armazenamento e tire dele o máximo que ele pode oferecer em termos de desempenho para operações de I/O. Então a VMware utiliza esse recurso ele é ativado automaticamente, você não precisa configurar nada. Automaticamente quando você instala o host, ele identifica, né, os dispositivos de armazenamento que estão disponíveis, ele interage, digamos assim, com o dispositivo de armazenamento e se ele perceber que esse recurso está disponível, ele ativa automaticamente. E aí esse recurso vai te permitir o quê? Vai te permitir fazer operações de cópia de dados através do storage, ao invés de fazer operações através do host, né, que implicariam uma transferência maior uma quantidade maior de passos, né, de intermediários aí para essa cópia e consequentemente num tempo maior para a execução. O gerenciamento de bloqueios também, você consegue deixar que o storage tome conta e decida a melhor forma de fazer os bloqueios em caso de algumas operações. E a chamada zeragem, né, dos discos. Existem algumas situações
em que é necessário zerar um disco do MDK, ou seja, escrever zeros em toda a extensão daquele disco por uma questão de controle, né? Por exemplo, isso é necessário quando você vai ativar o FT, o Fault Tolerance. Então, para que exista um controle efetivo da replicação dos dados entre a máquina primária e a máquina secundária, que vão compor aí esse cluster virtual para tolerância a falhas, é necessário que você zere o disco todo para que o VMware consiga fazer esse controle de replicação de dados e você tenha a proteção efetiva da máquina virtual através do FT. Então, é muito mais eficiente você mandar que o storage execute essa operação de zerar aqueles blocos do disco, né, daquela LUN, no caso, do que o host intermediário ter que cuidar dessa operação, o que vai gerar uma perda de eficiência. Aqui só para exemplificar, né, o hardware copy offload, aqui no primeiro caso aqui a gente tem a cópia feita via host, né, então o que acontece? O host, né, envia instruções, recebe a confirmação da execução das instruções, né, e dados que confirmam que a operação foi executada com sucesso, e grava, né, os dados num outro local. Está falando aqui de cópia. Então isso aqui é um aluno, isso aqui é uma outra aluno no mesmo storage, ou seja, aqui eu tenho uma unidade de armazenamento, aqui eu tenho outra unidade de armazenamento, que para o host são duas coisas distintas, mas que estão dentro de um mesmo dispositivo de armazenamento. Então, para esse dispositivo de armazenamento, ele tem o conhecimento de que essas unidades são apenas áreas distintas de um mesmo conjunto de discos, né? Ele sabe que isso aqui se refere à mesma estrutura, digamos assim. Então, nada mais justo do que o host simplesmente enviar uma instrução para que o próprio storage faça a cópia internamente, né, de um aluno para outro. Então, isso gera um ganho de desempenho significativo. Aqui o gerenciamento de bloqueios, né? A gente observa a mesma situação, né? Então, se cada host for gerenciar o bloqueio, você pode criar situações desse tipo, né? Esse host aqui está fazendo acesso a algum recurso que ele demandou um bloqueio, e na medida em que ele bloqueia, esse bloqueio pode se estender para a LUN inteira, ou seja, eu tenho uma unidade de disco inteira bloqueada, o que vai impedir que outros hosts façam determinadas operações, como operações de escrita e tal, e que pode degradar o desempenho do ambiente. Quando você tem esse bloqueio feito pelo próprio storage, ele identifica a melhor maneira de fazer esse bloqueio e consegue gerenciar isso de uma forma otimizada sem comprometer as operações que os diversos hosts aqui precisam fazer dentro do disco. Então isso é bem interessante. Aqui só para você entender o que a gente está falando, né? A gente está falando de bloqueio, mas por que precisaria bloquear? Existem várias operações dentro do ambiente virtualizado que demandam bloqueios. A migração através de vMotion ou storage de vMotion é uma operação bloqueante, né? Então, se eu tenho uma máquina virtual que está armazenada nessa LUN aqui do storage e eu quero migrar ela para outro lugar, essa operação vai bloquear essa LUN aqui do storage. Então, quando eu mando o storage gerenciar isso, não vai ser a LUN toda bloqueada, vai ser bloqueado somente o arquivo VMDK. Na máquina virtual você tem um ganho de desempenho. Operações de ligar e desligar, criação de novas máquinas virtuais ou novos discos. São todas as operações que envolvem bloqueios. E aqui a zeragem. Então, no caso, se você tem um host controlando essa operação de escrever zeros em cada bloco do disco, né, você vai ter um overhead aqui muito grande, né, com o host enviando cada operação, cada comando para zerar os blocos e recebendo a confirmação disso e fazendo o controle dessa operação. Nesse exemplo aqui, a gente tem o host enviando apenas um comando, indicando que ele deve zerar o disco todo, e aí o storage cuida de fazer essa operação. Aqui só para exemplificar, né, o tipo de ganho, né, o resultado em termos de melhora de desempenho que você pode esperar se você tiver um storage que ofereça essa capacidade de integração. Os storages modernos todos oferecem esse recurso, essa possibilidade, então é uma coisa que você deve realmente buscar na hora de adquirir um dispositivo de armazenamento. Então aqui você tem um ganho com duas máquinas virtuais de 59%,
que é o tempo de cópia, né, dessas máquinas virtuais, clonagem, enfim, operações de cópia basicamente. 45%, 67%. Então você tem um ganho significativo aqui pela redução do tempo que leva para fazer cópia, e fazer deploy, fazer clonagem de máquinas virtuais.